E se a pessoa em quem você mais confiasse planejasse sua destruição completa? Em 1867, numa fazenda do interior do Brasil, uma jovem herdeira estava prestes a ter sua vida arruinada por alguém que deveria protegê-la. O que aconteceu naquela noite mudou não apenas o destino dela, mas de todos ao seu redor. Antes de começarmos essa história impactante, me conta, de que cidade você está assistindo agora? Deixa aqui nos comentários. E se você gosta de histórias reais cheias de emoção e reviravoltas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível. Bora lá! A tempestade rugia sobre a fazenda Santa Cruz naquela noite de junho de 1867, mas não era o trovão que fazia o coração de Vitória acelerar. Aos 17 anos, a filha do coronel Augusto Mendes havia aprendido a decifrar silêncios, e o silêncio que pairava sobre o casarão desde a chegada de Dona Isadora, 6 meses atrás, era ensurdecedor. Vitória segurava a carta que havia encontrado escondida no escritório de seu pai, uma carta que mudaria tudo. Suas mãos tremiam enquanto relia as palavras. Prezado coronel, informo que a senhora Isadora Cavalcante possui dívidas consideráveis no Rio de Janeiro, e sua aproximação de vossa senhoria pode não ser obra do acaso. O papel caiu de seus dedos quando ouviu passos no corredor. O coronel Augusto não era como os outros fazendeiros da região. Enquanto seus vizinhos mantinham seus trabalhadores escravizados sob chicote e corrente, ele havia começado discretamente a pagar salários modestos e prometia alforria para todos até 1870, 3 anos antes mesmo da possível abolição que se discutia na corte. Sua falecida esposa, Maria Luísa, havia morrido de febre amarela 5 anos antes, deixando Vitória como única herdeira de uma das maiores propriedades de café do Vale do Paraíba. A menina crescerá entre os livros que o pai trazia de suas viagens, aprendendo francês, literatura e até noções de administração, uma educação incomum para uma jovem daquela época. Foi num baile em Vassouras que Isadora surgiu como uma aparição. Viúva de um comerciante português, ela tinha a beleza fria das estátuas de mármore e um sorriso que nunca alcançava seus olhos verde-gelo. Seduziu o coronel com conversas sobre poesia e política, fingindo compartilhar seus ideais progressistas sobre o futuro do Brasil. Augusto, solitário e iludido pela promessa de um novo amor, casou-se com ela num enlace discreto, ignorando os avisos velados de sua filha. Ela não é quem aparenta ser, papai. Vitória havia sussurrado na véspera do casamento, mas o pai, encantado, apenas afagou seus cabelos castanhos e prometeu que Isadora seria como uma mãe para ela. Que mentira doce e amarga aquela se revelaria. Nos primeiros meses, Isadora manteve a máscara. Sorria durante o jantar, elogiava os bordados de Vitória, até mesmo distribuía tecidos novos para as mulheres que trabalhavam na fazenda. Mas Vitória percebia os olhares calculistas que a madrasta lançava sobre os móveis de jacarandá, as pratarias coloniais, os documentos do escritório. À noite, através das paredes grossas do casarão, ouvia discussões abafadas. Isadora pressionava Augusto a vender terras, a investir em negócios duvidosos com seus contatos do Rio. O coronel resistia, mas Vitória sentia que a paciência dele tinha limites. E então veio aquela tarde maldita de março, quando tudo começou a desmoronar. Vitória estava no jardim quando viu Isadora conversando secretamente com o capataz, um homem cruel chamado Bernardino que o coronel mantinha apenas porque herdara o cargo do antigo dono da fazenda. Escondida atrás das azaleias, ouviu fragmentos da conversa. Precisa ser discreto. A menina, quando o velho morrer, herança. Seu sangue gelou. Voltou correndo para casa e trancou-se no quarto, mas o medo a perseguiu como sombra. Começou a pesquisar sobre Isadora, enviando cartas discretas para conhecidos no Rio de Janeiro. As respostas chegaram como punhaladas: dívidas de jogo, envolvimento com golpistas, 2 casamentos anteriores suspeitos. E agora, olhando pela janela enquanto a chuva castigava a noite, Vitória soube que precisava agir rápido. Isadora não esperaria muito mais para executar seu plano diabólico. A manhã seguinte trouxe um silêncio inquietante para Santa Cruz. O coronel Augusto havia partido antes do amanhecer para resolver negócios em Valença, e não voltaria antes do anoitecer. Vitória sentiu o peso daquela ausência como uma pedra no peito. Durante o café da manhã, servido na varanda que dava para os cafezais intermináveis, Isadora manteve um sorriso peculiar, quase satisfeito. Que dia lindo, não acha, querida? Perguntou, mas seus olhos verdes reluziam com algo que Vitória não conseguiu decifrar completamente. A jovem apenas assentiu,
fingindo interesse nas torradas enquanto seu estômago se revirava. Sabia que algo estava errado, terrivelmente errado. Durante toda a tarde, Vitória sentiu-se observada. Para onde quer que fosse, a biblioteca, o jardim, a sala de costura, encontrava Isadora ou suas duas criadas particulares, mulheres mudas de semblante severo que ela trouxera do rio, vigiando cada movimento. Tentou sair para visitar as senzalas, onde costumava ensinar algumas crianças a ler escondida do capataz, mas encontrou a porta dos fundos trancada. Dona Isadora ordenou que a sinhazinha ficasse dentro de casa hoje, informou uma das criadas com voz monótona. Questões de segurança. Vitória sentiu as paredes do casarão se fechando ao seu redor como uma prisão. Subiu correndo para seu quarto e tentou abrir a janela que dava para o telhado, sua rota de fuga secreta desde criança, mas descobriu que haviam pregado pregos nas venezianas. O pânico começou a tomar conta quando o sol começou a se pôr. Vitória ouviu movimentação estranha no andar de baixo, vozes sussurrando, passos apressados, o ranger de portas sendo trancadas. Tentou sair de seu quarto, mas a porta estava trancada por fora. Bateu com força, gritou, mas ninguém respondeu. Seu coração disparou quando ouviu passos pesados subindo a escada. Reconheceu a voz grave de Bernardino, o capataz, e então a voz aveludada e fria de Isadora dando ordens. Leve-o para o quarto da menina. E lembre-se, ninguém pode saber que você estava envolvido nisso. Depois que tudo terminar, você receberá sua parte. A resposta de Bernardino foi um riso rouco que fez Vitória recuar até a parede mais distante de seu quarto. A porta se abriu violentamente. Isadora entrou com as vestes de seda negra esvoaçando, seguida por suas duas criadas que seguravam os braços de um jovem negro, um dos trabalhadores da fazenda. Vitória o conhecia, era Miguel, apenas 3 anos mais velho que ela, filho de Rosa, a cozinheira. Um rapaz gentil que sonhava em juntar dinheiro suficiente para comprar a liberdade de sua mãe. Seus olhos estavam arregalados de terror, e havia marcas de corda em seus pulsos. O que está fazendo? Gritou Vitória, tentando correr para a porta, mas uma das criadas a segurou com força brutal. Isadora fechou a porta atrás de si com um clique sinistro da chave. Calma, minha querida enteada, disse Isadora com uma voz tão doce quanto veneno. Isso vai ser rápido. Bem, talvez não tão rápido. Seu sorriso era uma distorção demoníaca. Veja bem, há certas complicações com sua posição nesta casa. Você é jovem, saudável, e infelizmente, a única herdeira de seu pai. Isso precisa mudar. Vitória lutou contra as mãos que a seguravam, mas era inútil. Quando seu pai chegar amanhã de manhã e encontrar você assim, com este escravo, não haverá escolha. Uma jovem de família desonrada, grávida de um negro, você será exilada, deserdada. E eu, como sua preocupada madrasta, certamente consolarei seu pai e o ajudarei a gerenciar toda essa fortuna. Miguel tentou falar, explicar que havia sido drogado e arrastado para ali, mas Bernardino entrou e o golpeou violentamente, fazendo-o cair no chão. Isto é loucura! Gritou Vitória. Você é um monstro! Isadora riu, um som sem humor. Não, querida. Sou apenas uma sobrevivente. E você está no meu caminho. Fez um gesto para as criadas. Rasguem as roupas dela. Façam parecer uma luta. E quanto a você, olhou para Miguel com desprezo. Se cooperar, talvez eu poupe sua mãe. Se não. Deixou a ameaça pairando no ar. Vitória sentiu seu vestido sendo rasgado, sentiu mãos cruéis a empurrando em direção à cama. Miguel estava sendo forçado a se aproximar, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto murmurava perdão, perdão repetidamente. O horror do que estava prestes a acontecer atingiu Vitória como uma onda gelada. Ela fechou os olhos e rezou, para Deus, para sua mãe morta, para qualquer força que pudesse impedir aquela monstruosidade. E então, como resposta celestial, ouviu o som mais belo que já ouvirá em sua vida, o galope furioso de cavalos chegando à fazenda. O som dos cascos contra o cascalho da entrada ecoou como trovões através do casarão. É ele! Gritou uma das criadas, sua voz pela primeira vez traindo pânico. O coronel voltou. Isadora empalideceu, toda sua compostura diabólica desmoronando por um instante. Impossível, sussurrou, ele não deveria voltar até amanhã. Mas Vitória reconheceria aquele galope em qualquer lugar, era Trovão, o garanhão preto de seu pai,
e ele estava sendo montado com urgência. Algo havia trazido Augusto de volta mais cedo. As criadas soltaram Vitória imediatamente, Bernardino soltou Miguel, e todos olharam para Isadora buscando instruções. Mas a máscara havia caído completamente, e tudo que viram foi uma mulher desesperada percebendo que seu plano diabólico estava desmoronando. Finjam que não aconteceu nada, ordenou Isadora rapidamente, tentando recompor-se. Todos fiquem quietos. Ninguém diz uma palavra. Mas era tarde demais. A porta da frente se abriu com estrondo, e a voz poderosa do coronel Augusto reverberou pelas escadas. Vitória! Vitória! Havia algo em seu tom, não apenas preocupação, mas urgência, raiva, conhecimento. Vitória encontrou sua voz, quebrada mas forte. Papai! Aqui em cima! Ele está aqui! Isadora tentou cobrir sua boca, mas Vitória mordeu sua mão com força, fazendo a mulher gritar. Miguel, reunindo coragem de algum lugar profundo, empurrou Bernardino e correu para a porta, destrancando-a. Os passos do coronel já estavam no corredor. Quando Augusto Mendes irrompeu pela porta de seu quarto da filha, a cena que encontrou era de puro horror. Vitória com o vestido rasgado, lágrimas escorrendo pelo rosto, encolhida num canto. Miguel, sangrando e marcado por cordas, caído no chão. Bernardino ainda segurando um pedaço de pau. As duas criadas petrificadas. E Isadora, sua esposa de 6 meses, com aquele vestido negro e aqueles olhos verdes agora cheios de medo. Por um momento, o tempo pareceu parar. O coronel Augusto Mendes tinha 52 anos, cabelos grisalhos, e a postura de um homem que havia construído um império com as próprias mãos. Mas naquele momento, transformou-se em algo primitivo, ancestral, um pai protegendo sua filha. O que aconteceu aqui? Sua voz era baixa, controlada, mais aterrorizante do que qualquer grito. Isadora tentou seu último recurso, a sedução, a manipulação. Augusto, meu amor, que bom que voltou. Encontrei esta cena terrível. Este escravo tentou atacar Vitória, e eu cheguei bem a tempo mas Augusto levantou a mão, silenciando-a. Caminhou lentamente até Vitória, ajoelhou-se ao seu lado, examinou seus olhos, os hematomas começando a se formar em seus braços. Quem fez isso com você? Perguntou gentilmente. Vitória, finalmente segura, finalmente protegida, deixou tudo sair. Foi ela, papai. Isadora. Ela planejou tudo. Queria me forçar, queria me desonrar para que eu perdesse a herança. Ela trouxe Miguel para cá, ele não tem culpa, foi obrigado. Sua voz quebrou em soluços, mas continuou contando cada detalhe, as ameaças, a conspiração, as cartas que havia descoberto. O rosto do coronel transformou-se em granito. Levantou-se lentamente, ajudou Vitória a ficar de pé, cobriu-a com seu próprio casaco. Então, virou-se para Isadora com uma expressão que fez até Bernardino recuar. Vim mais cedo porque recebi um telegrama, disse Augusto, sua voz cortante como lâmina. De um advogado no Rio de Janeiro. Parece que minha querida esposa tem um histórico fascinante. 3 casamentos anteriores, todos com homens ricos, todos mortos em circunstâncias questionáveis. Dívidas por toda a cidade. Mandados de prisão pendentes por fraude. Isadora empalideceu como cera. Eu ia confrontá-la amanhã, dar-lhe chance de explicar. Mas quando parei na propriedade dos Almeida para trocar de cavalo, a filha deles mencionou ter visto movimentação estranha em Santa Cruz durante a tarde. Algo em seu tom me fez desconfiar. Olhou para a esposa com desprezo absoluto. E parece que meus instintos estavam corretos. Bernardino, o coronel virou-se para o capataz, que tentava escorregar em direção à porta. Nem pense em sair desta sala. Sei que estava envolvido. Sempre soube que era um homem cruel, mas isso... Bernardino caiu de joelhos. Ela me ofereceu dinheiro, coronel. Muita dinheiro. Eu só obedeci ordens. Patético. Augusto olhou para as criadas mudas. E vocês? Quantas outras vidas destruíram seguindo esta víbora? Elas não responderam, apenas baixaram os olhos. O coronel virou-se finalmente para Miguel, que ainda estava no chão, tremendo. Levante-se, rapaz. Miguel obedeceu, esperando o pior. Mas Augusto colocou a mão em seu ombro. Você não tem culpa nisto. Vi em seus olhos.
Sei que foi vítima tanto quanto minha filha. Então, voltou-se para Isadora, e sua voz ecoou como sentença final. Você tentou destruir o que há de mais precioso em minha vida. E por isso, pagará caro. A noite caiu sobre Santa Cruz como um manto pesado enquanto o coronel Augusto convocava testemunhas. Em menos de uma hora, a sala principal do casarão estava repleta. O padre local, o juiz de paz da região, fazendeiros vizinhos, e vários dos trabalhadores da fazenda que Augusto tratava com respeito incomum. Isadora havia sido trancada num quarto com guardas na porta, suas criadas em outro. Bernardino estava amarrado no celeiro. Vitória, agora vestida adequadamente e com um chá quente nas mãos, sentava-se ao lado do pai, ainda tremendo ocasionalmente mas determinada a ver justiça feita. Miguel e sua mãe Rosa estavam presentes também, a mulher mais velha segurando o filho como se nunca mais fosse soltá-lo, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Senhores, começou o coronel Augusto, sua voz firme preenchendo a sala. Convoquei todos aqui como testemunhas do que vou relatar. Hoje, descobri uma conspiração em minha própria casa, uma conspiração para desonrar minha filha, destruir um jovem inocente, e roubar a herança que construí com suor e honestidade. Passou a narrar cada detalhe descoberto, as dívidas de Isadora no Rio, seus casamentos anteriores suspeitos, o plano diabólico que quase havia sido executado. Padre Jerônimo, um homem de 70 anos que conhecia a família Mendes há décadas, ficou lívido. Isso é monstruoso, Augusto. Absolutamente monstruoso. Graças a Deus você chegou a tempo. O juiz de paz, Dr. Carvalho, tomava notas meticulosamente, seu rosto sombrio refletindo a gravidade da situação. Foi então que Vitória pediu para falar. Com voz ainda fraca mas crescentemente firme, contou sua própria história. Falou das suspeitas que tivera desde o início, da carta que encontrara, das conversas secretas que presenciara. Mas revelou algo que surpreendeu até mesmo seu pai. Há 3 semanas, encontrei papéis no quarto de Isadora. Ela estava planejando algo pior. Havia um vidro de veneno, comprado de um boticário em Vassouras, e anotações sobre as rotinas do papai. A sala explodiu em murmúrios chocados. Augusto olhou para a filha com uma mistura de orgulho e horror. Por que não me contou? Vitória baixou os olhos. Tentei, papai. Mas você a amava. Ou pensava que amava. Eu temia que não acreditasse em mim, que pensasse que eu estava apenas com ciúmes de ter uma madrasta. O coronel sentiu o peso daquela confissão como um soco no estômago. Sua filha, sua menina brilhante e corajosa, havia carregado aquele fardo sozinha, tentando protegê-la enquanto ele, cego, cortejava sua própria destruição. Perdoe-me, sussurrou, apertando a mão dela. Deveria ter escutado. Deveria ter visto. Vitória apertou de volta. O importante é que estamos vivos, papai. Todos nós. Olhou para Miguel, que acenou timidamente de volta. Eles haviam sido quase forçados a participar de algo horrível, suas vidas usadas como peças num jogo cruel. Mas haviam sobrevivido. E agora, Isadora pagaria. Trouxeram Isadora para a sala escoltada, ainda com seu vestido negro mas agora parecendo muito menor, muito mais frágil sem sua armadura de mentiras. Ela tentou uma última vez. Isto é um mal-entendido, disse com voz trêmula. Eu só tentava proteger Vitória daquele escravo violento. Chega! A voz de Augusto trovejou pela sala. Chega de mentiras. Tenho evidências, testemunhas, sua própria história sórdida documentada. O advogado no Rio me enviou tudo. Seu segundo marido morreu envenenado, arsênico, encontrado em seu sistema mas nunca provado em corte por falta de testemunhas. O terceiro caiu das escadas, após uma discussão sobre herança que vizinhos ouviram. E agora você vem para minha casa, seduz um viúvo tolo, e tenta destruir minha filha? Acabou. Isadora. Seu reinado de terror acabou. O juiz Dr. Carvalho levantou-se. Coronel Mendes, com base no que ouvi aqui esta noite e nas evidências apresentadas, declaro que há motivos mais que suficientes para prender a senhora Isadora Cavalcante, ou seja lá qual for seu nome verdadeiro. Ela será escoltada para Vassouras amanhã de manhã e de lá para o Rio de Janeiro, onde enfrentará acusações de tentativa de estupro forçado, conspiração, fraude matrimonial e possivelmente assassinato relacionado a seus casamentos anteriores. Virou-se para Isadora com severidade. A senhora está presa por ordem da lei imperial.
Isadora desmoronou finalmente, caindo de joelhos, lágrimas de desespero substituindo sua máscara fria. Eu precisava do dinheiro, chorou. As dívidas, eles iam me matar, eu não tinha escolha. Mas ninguém sentiu pena. Escolhas sempre existem, e ela havia escolhido o caminho da maldade. Quanto a Bernardino, o coronel foi igualmente implacável. Você será levado junto com ela, para responder por cumplicidade. E considere-se sortudo, se dependesse de mim, a punição seria muito mais severa. O capataz foi levado, berrando promessas vazias e ameaças que ninguém levou a sério. As criadas confessaram tudo sob pressão, revelando que Isadora as havia recrutado de um bordel no Rio, prometendo-lhes dinheiro e uma vida melhor. Eram tão vítimas quanto cúmplices, e o juiz decidiu que seriam testemunhas na corte em troca de sentenças mais brandas. Quando a madrugada finalmente raiou sobre Santa Cruz, Isadora e seus cúmplices estavam acorrentados numa carroça, escoltados por homens armados em direção à justiça. Vitória assistiu pela janela de seu quarto enquanto a carroça desaparecia na estrada empoeirada. Estava terminado. O pesadelo havia acabado. Mas as cicatrizes, sabia, durariam muito mais tempo. As semanas seguintes trouxeram transformações profundas para Santa Cruz. O coronel Augusto, abalado mas determinado, mergulhou em reformas que vinha adiando. A primeira e mais significativa, cumpriu sua promessa 3 anos adiantado. Numa manhã de sábado, reuniu todos os trabalhadores da fazenda na varanda principal e, com documentos oficiais nas mãos, declarou a liberdade de cada pessoa escravizada em sua propriedade. Vocês são livres, anunciou com voz emocionada. Podem partir se desejarem, ou ficar e trabalhar por salários justos e dignos. Mas nunca mais, enquanto eu viver, haverá correntes em Santa Cruz. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um choro coletivo, de alívio, de descrença, de alegria. Rosa, a mãe de Miguel, caiu de joelhos agradecendo a Deus. Miguel abraçou sua mãe, ambos chorando livremente. Era 1867, e a abolição oficial só viria em 1888, mas em Santa Cruz, a liberdade chegará primeiro. Vitória envolveu-se profundamente na transição. Trabalhava lado a lado com o pai, ajudando a estabelecer os novos salários, organizando educação básica para as crianças, mediando conflitos quando surgiam. Descobriu em si uma vocação para a administração e a justiça social que nunca imaginara. Você se parece tanto com sua mãe, dizia Augusto frequentemente, observando a filha trabalhar com dedicação incansável. Ela também tinha esse coração generoso, essa visão de um mundo melhor. Vitória sorria, sentindo a presença espiritual da mãe guiando seus passos. O trauma do que quase acontecerá ainda visitava em pesadelos ocasionais, mas encontrou cura no trabalho significativo e no amor de seu pai e de sua comunidade. Miguel tornou-se um dos administradores mais confiáveis da fazenda. Com sua liberdade e um salário digno, dedicou-se a aprender tudo sobre cultivo de café, gestão de terras, e até contabilidade básica que Vitória lhe ensinou. Entre ele e Vitória desenvolveu-se uma amizade profunda, baseada no trauma compartilhado mas também no respeito mútuo e admiração. Nada romântico. Ambos entendiam que o que Isadora tentará forçar entre eles havia sido violação, não amor, e levaria tempo para que qualquer sentimento natural pudesse emergir sem as sombras daquele dia terrível. Por ora, eram sobreviventes, aliados e amigos. E isso era mais que suficiente. As notícias do Rio de Janeiro chegavam periodicamente. Isadora havia sido julgada e condenada por múltiplas acusações. Descobriu-se que ela fazia parte de um grupo maior de vigaristas que operavam na alta sociedade, seduzindo homens ricos e roubando suas fortunas por meios legais ou letais. Seu verdadeiro nome era Clara Ferreira, filha de um comerciante falido que escolhera o crime como meio de sobrevivência. Foi sentenciada a 20 anos de prisão. Bernardino pegou 10 anos. As criadas, que cooperaram com as autoridades, receberam sentenças menores e foram obrigadas a trabalhar em instituições de caridade como parte de sua pena. Quando Vitória recebeu as notícias, sentiu não satisfação, mas uma tristeza melancólica. Tantas vidas destruídas pela ganância e pelo desespero. Mas Santa Cruz florescia. Livre da influência corrupta de Isadora e com um novo sistema de trabalho livre, a produtividade aumentou surpreendentemente. Trabalhadores motivados e respeitados produziam mais e melhor café. Vizinhos fazendeiros, inicialmente céticos sobre as reformas progressistas de Augusto,
começaram a notar os resultados. Alguns até visitaram Santa Cruz para aprender, embora poucos tivessem coragem de replicar completamente o modelo. Você está construindo algo revolucionário aqui, comentou o padre Jerônimo durante uma visita. Um modelo de como o Brasil poderia ser, se tivéssemos mais homens com sua visão e coragem. Augusto apenas sorriu, olhando para Vitória que coordenava uma aula de alfabetização na varanda. Não sou eu quem está construindo o futuro, padre. É ela. 6 meses após o incidente, Santa Cruz celebrou sua primeira festa desde o casamento fatídico de Augusto e Isadora. Mas desta vez, todos foram convidados, trabalhadores livres, suas famílias, vizinhos, amigos. Houve música, dança, comida abundante, e risadas que ecoaram pela propriedade até tarde da noite. Vitória dançou com seu pai, com Miguel, com crianças que agora chamavam de professora com adoração nos olhos. Olhou para as estrelas e pensou em sua mãe, imaginando que ela estaria orgulhosa. Pensou em Isadora, apodrecendo numa cela, e sentiu não ódio mas uma compaixão distante, pela mulher que poderia ter sido, pelas escolhas que a levaram à ruína. E pensou no futuro, um futuro que ela ajudaria a construir, onde dignidade, justiça e compaixão prevaleceriam sobre ganância e crueldade. O pesadelo havia passado. A reconstrução apenas começara. 3 anos se passaram desde aquela noite terrível, e era agora 1870. Vitória Mendes, aos 20 anos, tornará-se uma figura respeitada não apenas em Santa Cruz mas em toda a região do Vale do Paraíba. Sua história, ou uma versão cuidadosamente editada dela, havia se espalhado. A jovem herdeira que desmascarou uma vigarista, salvou um inocente, e transformou a fazenda de seu pai num modelo de trabalho livre e justo. Jornais do Rio mencionavam a heroína de Santa Cruz, e correspondências chegavam de abolicionistas e reformadores de todo o Brasil, pedindo conselhos, oferecendo apoio, propondo casamentos. Vitória recusava educadamente os pretendentes. Havia trabalho demais a fazer, e seu coração ainda guardava cicatrizes que precisavam de mais tempo para curar completamente. O coronel Augusto, agora com 55 anos, havia encontrado paz no trabalho ao lado da filha e na satisfação de ver Santa Cruz prosperar. Nunca mais falará em casamento, brincando que uma esposa me bastou para aprender que meu julgamento em assuntos do coração é terrível. Mas Vitória via a tristeza ocasional em seus olhos, a solidão de um homem que amara profundamente sua primeira esposa e fora cruelmente enganado pela segunda. Pai e filha tornaram-se não apenas família, mas verdadeiros parceiros, administrando a fazenda juntos, tomando decisões em conjunto, apoiando-se mutuamente. Era uma parceria incomum para a época, mas funcionava magnificamente. Miguel havia florescido além de qualquer expectativa. Aos 23 anos, era o gerente principal de Santa Cruz, responsável por supervisionar o cultivo e a colheita. Casara-se com Ana, uma jovem professora que Vitória havia trazido de Vassouras para ensinar na escola que estabeleceram na fazenda. Juntos, tinham um filho de 1 ano chamado Augusto, em homenagem ao coronel, um gesto que trouxera lágrimas aos olhos do velho fazendeiro. A amizade entre Vitória e Miguel permanecerá forte, mas transformada pelo tempo em algo mais profundo, um respeito mútuo baseado em tudo que haviam sobrevivido juntos, uma compreensão tácita de que ambos haviam sido salvos não apenas pelo coronel, mas também pela coragem um do outro. Em maio de 1870, Vitória recebeu uma carta que mudaria novamente o rumo de sua vida. Era de um grupo de mulheres abolicionistas do Rio de Janeiro, lideradas por uma certa Maria Amélia, que haviam lido sobre Santa Cruz nos jornais. Precisamos de vozes como a sua, escreviam. Mulheres que entendam tanto a crueldade do sistema escravocrata quanto os desafios práticos da transição para o trabalho livre. Viria ao Rio para falar em nossos encontros. Sua história precisa ser ouvida. Vitória levou a carta ao pai, incerta. Deixar Santa Cruz, mesmo que temporariamente, parecia assustador. Mas Augusto segurou suas mãos e sorriu com orgulho. Sua mãe sempre dizia que você nasceu para coisas maiores que estas colinas. Vá, minha filha. Leve nossa história ao mundo. Eu e Miguel cuidaremos de tudo aqui. E assim, em junho de 1870, Vitória Mendes viajou para o Rio de Janeiro pela primeira vez em sua vida. A cidade a impressionou e assustou simultaneamente. Tantas pessoas, tanto movimento, tanta riqueza ao lado de tanta miséria. Mas encontrou seu propósito nos salões onde os abolicionistas se reuniam. Falou de sua experiência, não escondendo os detalhes dolorosos,
mas transformando-os em lições sobre justiça, dignidade e a urgência da abolição. Sua juventude, sua paixão e a autenticidade de sua história comoveram até os mais céticos. Esta jovem viu os horrores do sistema em sua forma mais cruel, comentou José do Patrocínio, um dos líderes abolicionistas, após ouvi-la falar. E ainda assim, não fala com ódio, mas com esperança. É exatamente o que precisamos. Durante sua estadia no Rio, Vitória visitou a prisão onde Isadora, ou Clara Ferreira, cumpria sua sentença. Não sabia exatamente por que sentia necessidade de fazer aquilo, mas algo a puxava. Encontrou uma mulher muito diferente daquela que tentará destruí-la 3 anos antes. Isadora estava magra, envelhecida além de seus 35 anos, o cabelo grisalho, os olhos verdes apagados. Quando viu Vitória, começou a chorar. Vim te pedir perdão, disse Isadora com voz quebrada. Sei que não mereço. Sei que o que fiz foi imperdoável. Mas todos os dias desde que estou aqui, penso no que quase fiz a você, aquele rapaz, e me odeio. Se pudesse voltar atrás. Vitória ouviu em silêncio, sentindo emoções conflitantes. Raiva ainda existia, mas também algo mais suave, pena, talvez, ou a compreensão de como o desespero pode corromper almas. Não posso te dizer que perdoo completamente, respondeu Vitória finalmente. As cicatrizes ainda existem. Mas posso te dizer que não te odeio. E que espero que encontres alguma paz aqui, alguma forma de redenção. Levantou-se para ir embora, mas parou na porta. Isadora, ou Clara, quando sair daqui, se precisar de ajuda para recomeçar de verdade, mande notícias. Não prometo nada, mas todos merecem uma segunda chance. Isadora caiu de joelhos, soluçando agradecimentos que Vitória mal ouviu enquanto saía. Sabia que talvez nunca mais visse aquela mulher, mas sentiu que havia fechado um ciclo, libertado um peso que carregava sem perceber. Vitória retornou a Santa Cruz em agosto, transformada pela experiência. Trouxe livros, ideias, contatos. Nas décadas seguintes, Santa Cruz tornou-se não apenas uma fazenda próspera, mas um centro de inovação social. Quando a abolição finalmente veio em 1888, 18 anos depois das reformas de Augusto, Santa Cruz já operava havia mais de 2 décadas como prova viva de que trabalho livre era não apenas moralmente correto, mas economicamente viável. Vitória casou-se aos 28 anos com um médico abolicionista do Rio, mas manteve-se profundamente envolvida na administração de Santa Cruz até a morte de seu pai em 1895. Miguel tornou-se coproprietário da fazenda, uma disposição que o coronel Augusto incluiu em seu testamento. A este jovem, que quase foi destruído pela maldade mas emergiu com dignidade intacta, deixo 20% de Santa Cruz. Que continue o bom trabalho. Anos depois, quando Vitória era já uma senhora de cabelos grisalhos, escreveu em suas memórias sobre aquela noite terrível de 1867. Há momentos em nossas vidas que nos definem completamente. Momentos onde o abismo se abre a nossos pés e devemos escolher cair ou voar. Naquela noite, todos nós, eu, meu pai, Miguel, poderíamos ter sido destruídos. Mas escolhemos lutar. Escolhemos a verdade. Escolhemos a justiça. E essa escolha não apenas salvou nossas vidas, mas transformou-as em algo com significado e propósito. Se há uma lição que posso deixar, é esta: a escuridão existe, e às vezes nos cerca completamente. Mas sempre, sempre, há uma escolha. E a coragem de fazer a escolha certa é o que separa a luz das trevas. Santa Cruz permaneceu na família Mendes por gerações, sempre mantendo os princípios estabelecidos por Augusto e Vitória. Quando o Brasil finalmente se tornou república em 1889, a fazenda já era citada em livros de história como exemplo pioneiro de transição para trabalho livre. A história de Isadora tornou-se lenda local, um conto de advertência sobre ganância e maldade, mas também, curiosamente, sobre redenção. Descobriu-se que Isadora, após sair da prisão em 1887, viverá seus últimos anos trabalhando anonimamente num convento, ajudando órfãs. Nunca tentou contatar Vitória novamente, mas numa carta deixada após sua morte em 1892, escreveu: "A menina que quase destruí mostrou-me mais graça do que jamais mereci. Que sua luz continue brilhando no mundo que tanto precisa dela." E brilhou. Vitória Mendes faleceu em 1932, aos 82 anos, cercada por filhos, netos e bisnetos. Miguel morreu no mesmo ano, aos 85,
suas últimas palavras sendo o obrigado, um agradecimento que ecoava décadas de gratidão pela segunda chance que receberá. Foram enterrados no cemitério familiar de Santa Cruz, sob árvores centenárias que testemunharam toda aquela saga. E nas lápides, além de nomes e datas, estava gravada a frase que Vitória escolhera como lema de sua vida: a coragem não é a ausência de medo, mas a escolha de fazer o que é certo mesmo quando se tem medo. Santa Cruz continua existindo até hoje, agora como propriedade histórica preservada. Visitantes caminham pelos mesmos corredores onde aquela tragédia quase aconteceu, onde aquele resgate heróico ocorreu. O quarto de Vitória foi transformado em pequeno museu, exibindo suas cartas, seus livros, fotografias desbotadas de uma jovem de olhos determinados que recusou ser vítima. E guias contam a história de como amor paternal, coragem juvenil e um compromisso inabalável com a justiça transformaram o que poderia ter sido a maior tragédia em triunfo duradouro. É uma história de seu tempo, mas também eterna. Porque em toda era, em todo lugar, há isadoras, pessoas que escolhem a escuridão. Mas também há vitórias, pessoas que, mesmo nas circunstâncias mais terríveis, escolhem a luz. E no final, é sempre a luz que prevalece.